Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós teremos a oportunidade de conversar com a Capitão Roberta, que é a coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Estado do Tocantins. E o tema deste nosso episódio é a violência contra a mulher. Capitão Roberta, é uma alegria ter você aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. Eu fico extremamente feliz em receber convites para falar sobre o trabalho que a gente desenvolve, porque é muito importante, né? Então, sempre que fazem esse convite, eu faço de tudo impossível para conseguir estar aqui falando um pouco sobre isso. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Ótimo. Nós que agradecemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse tema tão relevante. Capitão, vamos começar falando sobre as ações da Polícia Militar do Estado do Tocantins no que concerne a proteção contra a violência contra a mulher. Então, a Polícia Militar do Tocantins é uma polícia nova, né? A gente tem percebido que a preocupação do comando da instituição com essas temáticas de proteção aos direitos humanos, além do trabalho que já é realizado do atendimento à mulher em situação de violência doméstica no flagrante, né? Na hora que está acontecendo o crime, nós começamos a realizar, desde 2018, esse acompanhamento preventivo, né, às mulheres que têm medida protetiva de urgência. Então, em 2018, que a Patrulha Maria da Penha foi implantada na Polícia Militar. Inicialmente, a gente começou como um pelotão no 6º Batalhão aqui, que é uma unidade que está numa área de maior vulnerabilidade. Então, começamos a fazer esse atendimento aqui. E hoje, nós já estamos aí com o status de coordenação, em que a gente pode trabalhar essa temática para toda a instituição, né? Então, a gente começou ali, né, pequenininho, já estamos, assim, graças a Deus, numa possibilidade de conseguir levar essa demanda para toda a instituição. Então, a patrulha, então, além desse trabalho que é feito pela guarnição diária, que atende o flagrante, tem a Patrulha Maria da Penha, que acompanha as mulheres que têm as medidas protetivas. Nós recebemos essas medidas do judiciário, e nosso trabalho é fiscalizar o cumprimento dessa medida. E quando ela não é cumprida, quando ela não é obedecida, a gente tem todo um protocolo para tentar resolver o problema, junto com a rede de enfrentamento. É importante que a gente fale sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam esperando muito da Polícia Militar, mas a verdade é que o combate à violência doméstica, qualquer crime, mas a violência doméstica principalmente, é muito de trabalhar em conjunto, né? Porque não adianta a gente ali prender o agressor, levar para a delegada fazer a parte dela, se eu não tenho todo um aparato ali por trás para dar o suporte para a mulher, né, que ela precisa desse suporte, porque não é uma situação fácil estar em situação de violência doméstica. Então, a gente faz esse acompanhamento através de visitas preventivas, marca um horário com ela, vai até a casa dela, conhece a rotina dela, trabalha a segurança dela, e também através de patrulhamento. Então, se ela fala, fala para a viatura, ele está vindo aqui tal horário para descumprir a medida protetiva. Então, a viatura começa a fazer ronda na casa dela, no local que ela indicar, para poder... Então, a ideia é trabalhar justamente na segurança dela, para que não haja o descumprimento. Eu lembro que, quando eu era mais nova, a gente ouvia muito isso, né? Mas a mulher foi agredida novamente com papel na bolsa, ela foi morta com papel na bolsa. Esse papel na bolsa é a medida protetiva, né? E a ideia da patrulha é dar essa maior segurança enquanto ela está sob os cuidados da medida protetiva. Muita gente é contra, você não é contra não, mas muita gente não acredita na Lei Maria da Penha. Mas eu sou extremamente apaixonada nessa lei, porque depois dela, a gente percebe o tanto que a mulher passou a ser protegida, passou a ser vista, porque a gente está nessa realidade com a Lei Maria da Penha, mas sem essa lei, ela ficava extremamente vulnerável. Ela ia na delegacia, registrava, e ela saía da delegacia junto com o agressor, sua grande maioria. Não tinha prisão, ele pagava uma cesta básica e pronto. Não tinha nenhum aparato. E a Lei Maria da Penha, ela traz o cuidado, assim, ela é basicamente uma lei de proteção
E é por isso que a gente consegue atuar, né? Devido à questão da medida protetiva que está prevista lá e da exigência que essa lei faz com que o Estado proteja essa mulher. Então, nosso trabalho é de proteção, basicamente, né? Então, a gente faz esse acompanhamento com ela, ela tem um contato direto com a viatura, ela tem um contato direto com o nosso administrativo, então, hoje eu estou aqui com um efetivo que está só para atender essa mulher que tem medida protetiva de urgência, e acompanhar isso daí. Tentando levar para ela, né, o que a gente trabalha diuturnamente para levar mais segurança para ela. Doutor Roberta, e para além da atividade estritamente policial que tu acabaste de descrever, que outras ações a Polícia Militar do Tocantins desenvolve na temática? Então, a Polícia Militar, ela entende que, como eu falei, né, a violência doméstica ela é um fenômeno ali, uma situação que envolve muitos fatores. E a gente percebe que trabalhar essa conscientização, não tem como falar de combate à violência doméstica se não falar em conscientização, das pessoas a respeito do tema é muito importante. Então, além do nosso trabalho, essa questão que é o nosso primeiro plano ali, né, que é essa proteção a ela, nós temos algumas ações com o público externo e interno também. Primeiro eu vou falar um pouquinho do público interno, que são as capacitações, né, porque o policial militar ele é fruto da sociedade que ele vive. Nós vivemos em uma sociedade extremamente machista, não tem como falar também de violência doméstica se a gente não falar em machismo, porque ela acontece justamente porque em algum momento, né, esse agressor pensa que tem esse poder sobre essa mulher, né, então eu vou falar que a única palavra dos ismos que eu vou falar é o machismo. Então ele tem esse poder sobre, ele acha que tem esse poder e a violência acontece, então a gente precisa conscientizar. Também o nosso público interno, né? Precisamos conscientizar esse policial militar no atendimento à ocorrência, que é um atendimento de ocorrência muito difícil. Inclusive, quando eu entrei na polícia, a primeira coisa que eu escutei foi, nossa, a ocorrência de Maria da Penha, para falar a verdade, quando eu entrei, era 2006, né? Então a lei tinha acabado de ser promulgada, né? Eu falava assim, nossa, essa ocorrência de violência doméstica é a pior que tem para registrar, e foi a primeira que eu registrei. Eu fiquei extremamente sem saber o que fazer ali na hora, porque envolve muita coisa. Né? Então, a mulher que liga para a polícia militar é a mesma que não quer que ele seja conduzido, e isso é extremamente... a gente entende isso, do porquê disso, né? Do ciclo que ela está. Então, eu preciso capacitar o policial militar, que muitas vezes não tem essa percepção. Então, esse cuidado com esse tipo de ocorrência passou a existir dentro da polícia militar com maior cuidado depois que a coordenação foi implantada. Né? Então, o interessante da coordenação da patrulha é isso, que a gente conseguiu trabalhar essas temáticas dentro da instituição, através de cursos, capacitações. Nós vamos implantar uma patrulha da Penha agora em Araguaína, que está sendo um pedido muito, muito grande da comunidade lá. Então, assim, internamente a gente tem essa capacitação, né? E para o público externo, a gente ministra muita palestra, participa de muitos eventos. Esse podcast, por exemplo, é uma oportunidade de falar sobre isso. Nós vamos começar alguns projetos com as escolas agora, nós estamos com um projeto que eu acredito que vai dar muito certo, que é fazer um acompanhamento de uma turma, vamos pegar uma turma da escola, e a gente vai fazer um acompanhamento desses alunos, não só dos alunos, a família também. Eu quero ver, de verdade, se essa conscientização que a gente tanto fala surte efeito, né? Vamos passar ali de 2 a 3 anos com essas famílias, com essa turma de alunos falando sobre, discutindo essa questão de machismo, de gênero, para ver se a gente consegue, depois que eles formarem, inclusive, acompanhar como que está sendo essa relação. Se esses alunos conseguem identificar a violência e não praticar, ou então não identificar para não receber, né, aquela ideia, porque tem muito disso também. Nós, mulheres, precisamos perceber os sinais, que são muitos, né, de que eu estou entrando no relacionamento abusivo, que está bem em voga aí, né, por causa do Big Brother, essa questão do relacionamento abusivo. Então, a gente tem que saber identificar para já sair antes, porque depois que a gente começa o relacionamento, que a gente se envolve, que a gente entra no ciclo de violência, tudo fica mais complicado. Então, a coordenação trabalha muito forte com esse viés de conscientização, tanto da Polícia Militar quanto do público externo, que é muito importante, através de palestras, projetos, participações em eventos. A gente tem o aniversário da Patrulha da Penha, que a gente todo ano vende camisetas, né, e esse dinheiro é revestido em ações de prevenção. A gente faz para divulgar a Patrulha da Penha e para estar trabalhando. Então, o tempo inteiro, a minha cabeça está aqui maquinando ações para levar essas informações para a comunidade. E nessa perspectiva da conscientização, né, quais são os principais desafios enfrentados
tanto na conscientização para o público interno, como tu bem disseste, porque a pessoa que exerce a profissão da segurança pública é um indivíduo que é oriundo da sociedade, né, que traz consigo a sua própria história pessoal e traz, obviamente, consigo toda a perspectiva da identidade social que tem. E também para o público externo. Quais são os principais desafios enfrentados nessa temática? O principal desafio é que a sociedade, de maneira geral, primeiro acha que não precisa disso tudo, né? Que a Lei Maria da Penha, ela está vindo para favorecer a mulher, que a mulher muitas vezes quer permanecer. As pessoas têm um julgamento muito forte, né? Sempre que a mulher é vítima de violência doméstica, sempre se busca primeiro tentar identificar alguma culpa nela. Sabe, nunca as pessoas pensam no agressor em si. Ah, mas por que ela gosta de apanhar? As pessoas gostam muito de julgar. É muito mais fácil eu olhar para ela e julgar a situação que ela está vivendo do que eu tentar entender os motivos que fazem ela ficar nessa situação de violência. Então, eu acho que o maior problema que a gente tem é esse, porque esse problema vai desembocar ali em todos os outros problemas que a gente tem, né, de trabalhar essa temática. Então, não tem uma palestra, não existe um momento de fala que sempre fala isso. Ah, mas é a lei para os homens. Ah, mas essa lei não é justa. Ah, mas a mulher está lá porque ela gosta de apanhar. Para falar a verdade, assim, eu acho que nenhuma mulher que está me ouvindo, nenhuma mulher nesse país gostaria de ter uma lei que defendesse ela, que protegesse ela de ser vítima de violência dentro de casa. Ou nenhuma outra lei que existe nesse país de proteção à mulher. Nenhuma mulher. Eu, sinceramente, se quiserem trocar comigo, eu estou aceitando. Que nenhuma mulher quer. Ah, a Lei Maria da Penha, eu não queria ter a Lei Maria da Penha para me proteger dentro de casa, porque eu estou apanhando da pessoa que eu amo, sabe? As pessoas têm que parar com isso e perceber que se a lei existe, é porque precisa. Obviamente, existem casos de violência em que a mulher é autora e o homem é vítima, existe, e eles precisam denunciar. Porque só com a denúncia que eu tenho uma movimentação para existir uma proteção para esse homem também. Mas, em sua grande maioria, por uma questão cultural, por uma questão social, a mulher está em vulnerabilidade. E não adianta querer falar que não, que isso mudou. Estamos mudando, sim, mas a mulher hoje no país está em situação de vulnerabilidade, sim, é um grupo vulnerável. Não tem como fugir disso. E é por isso que a lei existe. E, de verdade, do fundo do meu coração, eu não queria que ela existisse de verdade. Acho que, às vezes, as pessoas têm que parar para pensar nisso. E quando a gente se depara com a mulher em situação de violência doméstica, a gente tem que dar suporte, a gente tem que denunciar, a gente tem que entender caso ela volte para ele, porque ela está em ciclo de violência. Existem vários fatores que fazem ela ficar nessa situação, mas isso não quer dizer, obviamente, que ela não tem que buscar sair. Né? Dar esse suporte de saída, porque a família, inclusive, tem um papel muito importante. Geralmente, quando ela está sendo vítima de violência doméstica, ninguém se envolve, né? Não, isso aí é coisa meio que deles dois lá. Quando ela vai fazer a denúncia, o primeiro grupo que vai lá falar para ela não fazer a denúncia é a família. Não, ele vai ficar preso, e agora? Então, assim, a gente tem que parar de julgar, tem que parar de querer desqualificar esse trabalho, porque conheceu um caso de uma mulher que usava a Lei Maria da Penha para fazer o mal, para poder prejudicar o agressor. A gente tem que parar com isso. A gente tem que observar que existem mulheres que precisam e que nós estamos aqui para trabalhar para a segurança delas. Aquele ditado, muitas vezes, acredito que nas tuas palestras, inclusive, deve ser abordado, que é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é? Muitas vezes a sociedade entende que essa é uma questão privada e que, por ser privada, eles devem resolver entre si. Mas há uma desigualdade, tu bem colocaste aí, uma vulnerabilidade inerente, né, à vida social, no quesito das relações entre homens e mulheres. Capitão, me diga uma outra coisa, por gentileza. Partindo da premissa que esse ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é um ditado equivocado, é um ditado que não merece a implementação à sociedade, qual deve ser o papel das organizações religiosas, das instituições religiosas, dos grupos que professam a fé, para proteger as mulheres e para avançar nessa questão dos direitos humanos das mulheres? Eu acho que é extremamente importante essa participação e esse cuidado, porque no dia a dia dos atendimentos, a gente já ouviu muitos relatos de que a mulher não denunciava porque na igreja isso não era bem visto. E aqui eu não vou citar qual que era, né, o grupo religioso,
Mas é muito comum isso, a gente ter essa percepção de que não vou denunciar porque eu tenho que primar pelo meu relacionamento, eu tenho que primar pelo meu casamento. Então, assim, e outra coisa, os grupos religiosos, né, a questão da igreja é muito importante, porque a pessoa vai para lá para buscar esse suporte quando ela está em situação de crise, de qualquer problema, não só relacionado à violência doméstica. E as igrejas darem esse suporte, né, trabalharem de que é errado, que o homem não pode agredir a mulher de forma nenhuma, e que ela não deve aceitar. E se caso estiver acontecendo, ela tem que denunciar, é extremamente importante, porque ela vai entender que literalmente é errado. A verdade é que eu imagino que o que se passa na cabeça dela é justamente isso. Estou realmente passando por isso é certo, isso é errado, dependendo da situação que isso é levado dentro da instituição religiosa, ela pode literalmente aceitar, né, assim, não aceitar, mas permanecer ali por mais tempo. Então eu percebo que a religião, as instituições religiosas são de extrema importância para isso, para dar essa acolhida, para falar sobre isso, para levar palestrantes para falar sobre isso, que às vezes eu percebo que existe até uma separação, né? Existe um distanciamento com as outras instituições, mas não é assim, tem que levar, tem que falar, porque a grande maioria das mulheres que estão em situações de violência doméstica vão procurar a igreja para poder tentar encontrar um suporte, né, um alento ali. Então, é muito importante que as instituições deem esse suporte, porque é mais uma força para ela, né? Eu tenho certeza que vai ser um diferencial caso ela receba, né, das instituições esse cuidado, que ela vai falar, não, aqui então realmente não tem mais por que permanecer. E de conscientizar os homens também, porque a grande maioria, não a grande maioria, mas uma parcela dos homens que agridem, acham que estão fazendo isso porque tem direito, porque a mulher é dele, porque, enfim, porque tem alguma posse sobre ela, né? E muitos desses homens realmente só cometem esse tipo de crime. Não é uma pessoa que é um criminoso, quanto mais ali, né, enfim. Então, de repente, ele recebendo também vou colocar entre aspas, né, chamada de atenção, essa conversa lá, ser tratado sobre isso, eu tenho certeza que vai surtir um efeito positivo. Mas é certeza mesmo. Então, Roberta, muito obrigado pela tua disponibilidade, por compartilhar conosco essa reflexão sobre esse tema tão importante. O nosso papel enquanto indivíduos em sociedade para a proteção das nossas mulheres, das nossas meninas, dessas pessoas que de fato merecem uma atenção especial em situações de vulnerabilidade. E com esse agradecimento pela tua participação, eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer o convite e eu fiquei muito feliz em conseguir, né, reverendo, esse momento, e dizer o seguinte para todo mundo, né, metam a colher sim, liguem, denunciem. Se você mulher está sendo vítima de violência doméstica, denuncie também. Você não tem por que continuar nessa situação. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente acha que não vai resolver o problema. Mas não adianta, eu vou lá denunciar, não vai acontecer. Acontece sim. Infelizmente, a gente tem um dado que a grande maioria das mulheres que são vítimas, pelo menos aqui no Tocantins, as mulheres que foram vítimas de feminicídio, em sua grande maioria não fizeram nenhuma denúncia. Né? Elas permaneceram na violência, não denunciaram e, infelizmente, foram vitimadas. Então, a denúncia é de extrema importância. Saiba que em todos os estados a gente já tem esse policiamento, né? Esse policiamento preventivo, essa situação do combate à violência doméstica. Então, do lado de cá, tem pessoas que trabalham o tempo inteiro para te levar uma proteção, para garantir uma maior proteção para você. De verdade, quem trabalha nessa área é porque gosta mesmo e quer levar essa proteção, porque entende a importância. Então, do lado de cá, tem pessoas trabalhando mesmo assim com afinco nessa temática para levar maior proteção para você que está nessa situação. Então, eu sempre falo isso, denuncie. Denuncie, essa é a orientação. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu me chamo Rodrigo Spiuca, você ouviu o podcast Radar Direitos Humanos e hoje eu conversei com o capitão Roberta, que é a coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Conversamos sobre a violência contra a mulher. Eu espero que vocês permaneçam bem, seguras, saudáveis e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca.
Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.